Somos recém-convertidos, né? Vai fazer em fevereiro 2 anos que a gente está aqui nessa casa, onde eu jamais imaginaria estar, porque a gente veio de um lar totalmente desconstruído, totalmente fora do que é hoje, assim. A gente, conheceu a igreja através de um casal de amigo nosso e desde então tem sido uma bênção. A gente era uma família totalmente largada, né? E a gente achava que estava tudo certo, vivia bem, aproveitava bem, não tinha assim essa comunhão, esse apego com Deus, né? Então, e aí a gente foi no Aviva lá, né, através desse casal de amigos, e foi uma benção. Foi, acho que inclusive até no último dia que estava acontecendo lá. E aí ia ter um culto no domingo, a gente resolveu ir também. Até então minha esposa ficou assustada, né, porque eu era o último que acreditava nessas coisas, né? Quando a gente entrou para Refúgio foi muito forte, assim, no nosso coração, que esse era o caminho, sabe? A primeira pregação que a gente ouviu na Refúgio foi o pastor Gies bravejando lá em cima do palco, assim, sobre família, sobre pai, sobre mãe, sobre filho. E era o que a gente precisava, porque a nossa família estava sendo destruída. Assim, da onde que a gente saiu para ver onde a gente está hoje, eu acho que nem nós mesmos se acreditava, né? Porque casar era uma coisa que a gente tinha em vista, mas isso nunca foi colocado em pauta, vamos dizer assim, porque a primeira coisa que a gente pensa é dinheiro, né? A gente, meu Deus, né? A gente não tem R$1, como que a gente vai conseguir tudo isso? Não sei, a gente vai dar um jeito. E aí começou aquela correria, né? Atrás de papéis, e certidões e tudo mais. E fomos agilizando tudo e reunimos toda a papelada, fizemos uma parte do cartório também. E aí, vamos só fazer um café, né? Uma janta, para ser coisa, né? Para não deixar passar em branco. E incrível, assim, que como Deus é bom e sincero, né? Porque não nos abandonou em hora nenhuma. Aconteceu como se tudo tivesse programado, sabe? Desde roupa, lugar pra gente fazer uma festa bacana, os convidados, né? A gente convidou alguns irmãos da igreja. A honra de ter o pastor Educa e a pastora Sheila celebrando o nosso casamento, né? Que isso acho que não tem preço algum que pague. E foi um momento muito especial, assim, sabe? Hoje posso dizer, assim, que eu sou apaixonada por um novo homem que não existia dentro da minha casa. Hoje eu vejo um pai que eu tanto quis, ele sendo pro meu filho. Então, tudo tem o tempo dele, é no tempo dele, é do jeito dele. E depois que a gente entende que é assim, porque quando acontece é perfeito. Ele não deixa falha, ele não deixa nada. Nenhuma oração da gente passa desapercebida. Nenhum lamento passa desapercebido. Tudo ele ouve, tudo ele colhe, cada lágrima. A gente tem orado muito, coisa que a gente não fazia antes, sabe? A gente tem esse momento de família agora, como eu, principalmente, né? Como pai do meu filho. Meu filho tá com 12 anos e eu não tinha essa intimidade com ele, eu não tinha essa aproximação com ele, assim, sabe? E depois que a gente conheceu a igreja, nossa, a gente mudou totalmente, assim, sabe? E hoje a gente vive mesmo como família, como marido e mulher, como pai e filho, sabe? Eu acho que isso que nos fortalece, isso que faz você ter mais aquele amor, assim, sabe? Então, quando eu faço uma retrospectiva do que a gente vivia antes e do que a gente vive agora, é literalmente um nascer de novo. É uma nova vida. É uma nova Marisa, é um novo Josimar, uma nova família. Coisas que eu nunca imaginava.
Eu só tenho a agradecer, sim. E não tenho que ele não peça, que a gente não vai fazer, porque se a gente tá aqui hoje, se a gente tem o privilégio e aquela paz, assim, de saber que aconteça o que acontecer, ele vai estar ali. É por ele. E estamos aí agora no aguardo do batismo, final de semana, muito empolgados, né, amor? O coração aí quebrantado, fervendo, né, por esse amor por Deus e somente gratidão. Glória a Deus! O negócio é pregar agora depois dessa. Esse Deus é maravilhoso. Esse Deus é grandioso. Esse Deus é um Deus que transforma vidas, famílias, histórias e destino. É um Deus que tem transformado o nosso destino. De vez em quando eu paro para pensar, eu não sei se você faz esse exercício, mas tentar imaginar o que seria das nossas vidas, onde estaríamos se não fosse o Senhor. Eu acho que é difícil a gente conseguir dimensionar isso, né? Eu acho que é difícil a gente conseguir, de fato, entender com clareza, com profundidade, aquilo que o Senhor fez e faz pelas nossas vidas e fará. Ele é maravilhoso, Ele é maravilhoso. E esse momento que a gente está vivendo, esse mês dessa série Gratidão, que delícia a gente poder junto em família, né? Refletir, entender um pouco mais, aprofundar um pouco mais a nossa gratidão, entender aquilo que a palavra nos orienta em relação a isso. E eu tenho certeza que hoje será mais um momento assim, dentro de um momento da palavra de Deus, um momento onde o apóstolo Paulo nos desafia a vivermos algo que tem tudo a ver com esse tema, gratidão. Então eu gostaria de convidar você a se colocar de pé e nós vamos então ler Filipenses 4, uma passagem muito, muito conhecida, que inclusive a semana passada, a Fernanda ministrou no culto das mulheres e eu fui extremamente ministrada pela vida dela. A partir dessa passagem, ela nos alimentou e eu fui tão ministrada que eu decidi aprofundar um pouco mais esse estudo e trabalhar um pouco em cima dessa passagem. Que diz assim: alegro-me grandemente no Senhor. Deixa eu pegar aqui, deixa eu só ver se a minha versão aqui. É isso aí. Alegro-me grandemente no Senhor, porque finalmente vocês renovaram o seu interesse por mim. De fato, vocês já se interessavam, mas não tinham oportunidade para demonstrá-lo. Não estou dizendo isso porque esteja necessitado, pois aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Pode fechar os teus olhos, por gentileza. Vamos orar. Senhor, queremos colocar diante de Ti, meu Deus, o nosso coração, o nosso entendimento. Não queremos estar aqui, Senhor, só de corpo presente, só num rito religioso, porque domingo é dia de vir na igreja. Mas a gente está aqui, Senhor, com o nosso coração sedento,
com a nossa alma faminta, com o nosso espírito, Senhor, desejoso em receber mais daquilo que o Senhor tem para nos ministrar. Queremos sair daqui ainda mais parecidos contigo. Queremos sair daqui com o nosso coração mais leve, porque a tua palavra é cura para a nossa alma. A tua palavra nos traz, Senhor, refrigério, nos traz consolo. A tua palavra nos exorta, a tua palavra nos faz crescer, amadurecer, e é isso que nós queremos. Nós queremos sair daqui, Senhor, mais crescidos, mais maduros, mais sábios e mais apaixonados pelo Senhor. Ministra o nosso coração, ministra, Senhor, o nosso espírito nessa manhã. É isso que nós oramos e já te agradecemos com a certeza, Senhor, que assim será. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Pode se assentar. Vivemos uma geração marcada por uma inquietação, por uma insatisfação, por uma comparação, uma competitividade muito grande. A cultura, ela nos pressiona de uma maneira que faz com que a gente se sinta sempre insaciável. Sempre tem mais, sempre há mais do que conquistar, há mais do que ter, há mais que comprar. É inacreditável a gente ver esse mecanismo, esse sistema que não para de nos oferecer. E se a gente não prestar atenção, a gente gasta todo o nosso tempo atrás de estar ali correspondendo à expectativa do sistema. E é muito doido, porque no versículo 13, Paulo, ele fala uma frase que ela, fora do contexto, é muito usada principalmente no neopentecostalismo, onde a pregação e o evangelho da prosperidade é tão forte que usa essa frase e esse versículo totalmente fora do contexto, aonde diz: tudo posso naquele que me fortalece. E quando você pega essa frase fora do contexto, você usa ela exatamente num lugar aonde Paulo está combatendo quando ele diz essa frase. E essa é por isso que, amados, a gente precisa prestar atenção e tomar cuidado, porque existe um contexto. E o contexto, ele é tão importante para a gente entender o que a Bíblia de fato está querendo nos ensinar. Porque pegar essa frase e dizer tudo posso naquele que me fortalece, é assim, tudo posso, eu posso todas as coisas. É como se fosse uma frase que me desse a liberdade de fazer o que eu quiser, o que eu bem entender, porque o Senhor, Ele vai me fortalecer. E geralmente ela é usada dentro de um contexto de conquista, de avanço. Mas aqui, Paulo, ele quer dizer sobre uma situação. E dentro dessa situação, ele diz: sei o que é passar necessidade. Sei o que é ter fartura, mas sei também o que é ter falta. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passado necessidade. Aí vem a frase: porque tudo eu posso naquele que me fortalece.
Aqui o apóstolo Paulo quer nos levar num lugar de muito mais profundidade nessa relação com o Senhor. Aqui em Filipenses, no capítulo 4, quando a gente entende o contexto que Paulo escreve essa carta, meus amados, sabe aquele emoji de puf, sabe? É bem esse, porque Paulo, ele escreve, e Filipenses ele é conhecida como a epístola da alegria. Mas Paulo não escreve num ambiente confortável. Paulo, nesse momento dessa carta, ele está preso em Roma. Se nós lermos Filipenses, no capítulo 1, a gente vai entender isso. Ele está acorrentado a um soldado de guarda pretoriana, aguardando o julgamento diante de Nero. Num lugar onde ele não sabe se ele vai ser solto ou exilado. É dali que Paulo diz: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Não é tão mais profundo? Não mexe tanto mais com a gente? Não mexe com algo lá de dentro? E faz a gente realmente pensar como está o nosso contentamento? Aonde a nossa alegria é baseada? De que lugar brota a nossa gratidão? Quando a gente olha para a gente de maneira profunda e a gente entende que o apóstolo Paulo, preso, encarcerado, escreve uma carta de alegria, porque ele começa: alegro-me grandemente no Senhor. Meu Deus, como isso nos confronta. Que alegria é essa? Que lugar é esse? Eu não sei se você se pergunta isso, mas eu me pergunto: Senhor, que lugar é esse? De espiritualidade tão profunda, a ponto de, nessas circunstâncias, ele conseguir falar sobre alegria e contentamento. O que Paulo vivia que me falta entender e viver? A palavra de Deus, ela é um sacudir na nossa espiritualidade, entende? Ela é muito mais do que nos engajar nessa vida terrena e nos impulsionar. E não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum a gente querer ter conforto, a gente buscar estabilidade financeira. Tá tudo bem, tá tudo bem. E a palavra nos ensina que se a gente for diligente, se a gente temer o Senhor, se nós buscarmos princípios e valores no Senhor, Ele irá nos conduzir. Mas, amados, a palavra, esse lugar, esse ambiente, o cristianismo, ele existe para nos levar além disso. A proposta ela é muito maior do que essa. A proposta é nós entendermos que nós somos espirituais e de que Jesus veio para nos trazer, para nos reconectar ao Pai, para que a gente tenha uma vida eterna diante de Deus, e os nossos olhos precisam voltar para isso. E quando eu vejo o apóstolo Paulo, aquele que perseguia os cristãos, e que de repente tem um encontro com Cristo, e esse encontro é tão profundo, é tão marcante, que as escamas dos olhos dele caem, a palavra de Deus diz, e de repente esse homem se encontra dentro de uma prisão dizendo: eu me alegro. Eu olho para isso e digo: Senhor, abra os meus olhos para que eu possa ver. E é isso
que o Espírito Santo nessa manhã quer fazer no nosso meio, para que a gente possa abrir os nossos olhos e ver aquilo que a gente ainda não está conseguindo, porque a carne, aquilo que é terreno, aquilo que está aqui, o tempo todo tenta chamar a nossa atenção, tenta movimentar as nossas emoções. E o Espírito Santo está aqui nessa manhã dizendo: abra os olhos e contemple aquilo que é importante, aquilo que é valioso, aquilo que é precioso, aquilo que não tem ferrugem que corrói, aquilo que a traça não vai comer, aquilo que você pode perder, mas aquilo que é valioso. Então, ele começa e ele vai falando, o contentamento, irmãos, é algo tão profundo, e esse é o tema da mensagem de hoje: contentamento. Como nós podemos nos encontrar nesse lugar, independente das nossas circunstâncias. Porque é muito fácil a gente estar contente quando tudo vai bem, não é? E eu queria te dizer algo. Pra gente, aqui, eu estava conversando com meu marido, semana passada, esse tema, gratidão, ele está mexendo, a gente medita, a gente fala sobre isso, e o Espírito Santo começa a trabalhar. E eu confesso para vocês, irmãos, que na semana passada, as orações de agradecimento nas refeições, ela teve um outro peso. E meu coração realmente se encheu de tamanha e profunda gratidão pelo alimento, pela comida. E num desses momentos, eu disse: Senhor, eu acho que a gente não consegue de fato entender o privilégio que a gente tem de comer 3, 4 refeições por dia. Eu acho que a gente não consegue dimensionar o privilégio que nós temos de ter tanta abundância. E de repente você pode estar ouvindo e falando: olha, na minha casa não está assim, porque eu comi um zoião aí vários dias seguidos. Mas eu quero te dizer que um arroz, feijão, um ovo é muita abundância. E aí o G falou assim: já vi para onde que vai a palavra. E eu falei assim: vamos ver. E o Senhor me levou para um outro lugar na palavra. Porque essa palavra de Paulo, ela vai além da gente entender que nós somos muito abençoados. Porque Paulo nos ensina aqui que nós precisamos aprender o contentamento mesmo quando falta. Mas eu quero de alguma forma ajustar a tua realidade para você entender que não te falta nada mesmo quando você acha que falta. E isso naturalmente dizendo. Então, só quero abrir um parênteses aqui e dizer que eu pesquisei, fui através daquilo que a ONU pode trazer de informação. Algumas informações eu consegui de uma maneira acurada. Pasmem, mas somente 15%. Primeiro, eu quero te fazer uma pergunta. Quantos aqui que estão presentes, alguém da tua família tem um carro? Levante a mão. Alguém da tua família tem um carro? Você pode levantar a mão? Deixa eu ver. Quero ver. Uau.
Deixa eu te dizer algo aqui. Eu não sei se você sabe disso. Você considera que 85% é uma coisa muito, assim, quando você fala de 0 a 100%, 85 é um número muito grande, né? Você concorda comigo? Que 85% é muita coisa dentro de uma porcentagem? Ok. Então, eu vou dizer para você que você faz parte de 15% da população mundial que tem um carro. É para você se espantar. 85% da população do mundo não tem um carro. A família não tem. Daí você já consegue medir o quão próspero você é. 25% da população mundial tem água potável para tomar. Água limpa para beber. 25%, nós estamos falando de 8 bilhões de pessoas. 8 bilhões. Você faz parte de 25%. Daí você consegue medir, primeiro, o quanto você é, meu irmão, minha irmã, uma pessoa rica. Mas sabe qual que é o nosso problema? O nosso problema é que a gente nunca vai comparar com quem tem menos. Isso é terrível, porque isso não gera em nós um coração grato, porque Deus, na sua infinita, não dá para... Sabe o que essa informação me traz? Deixa eu compartilhar com vocês. A palavra de Deus diz que o Senhor, Ele não faz acepção de pessoa, certo? Então, quando vem uma informação dessa, eu olho e vem um peso de responsabilidade, porque de alguma forma o Senhor escolheu que eu estivesse do lado de cá e fizesse parte de uma grande minoria, com acesso, com recurso. E o que eu estou fazendo com isso? O acesso à educação que a gente teve, que a gente pôde ir para a escola. Não importa que escola foi, se ela foi pública. Isso é uma grande minoria. Então a gente precisa parar para pensar um pouquinho mais sobre isso e entender o peso da responsabilidade que a gente tem. E entender como a gente é pequeno, a nossa pequenez quando a gente abre a boca para reclamar, meus amados. Porque a gente está comparando sempre as nossas vidas, as nossas coisas, as nossas conquistas com quem tem mais do que a gente. E isso tem gerado um descontentamento. Quando, na verdade, o Senhor nos colocou para sermos nobres. E a nossa pergunta é: o que eu posso fazer com isso? Qual é a minha responsabilidade em cima dessa realidade? Fecha parênteses e vamos continuar falando aqui sobre aquilo que Paulo quer nos ministrar nessa noite. O contentamento, ele não é automático, ele é aprendido. No verso 11 e 12, a gente consegue ver isso muito bem. No 12 ele fala assim: sei que é passar necessidade e sei que é ter fartura. Aí ele fala: aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Então, contentamento é um aprendizado.
O verbo aqui é mantanó. Significa aprender por experiência, por prática, por treinamento. Ou seja, contentamento não cai do céu, não é emocional, ele não depende das circunstâncias, mas ele é treinado, ele é forjado na caminhada com Deus. Quando Paulo diz então, ele passa por fome e por abundância, ele passa frio, ele passa calor, ele recebe aplausos, ele recebe rejeição, ele está liberto, ora ele está preso, ora ele está fazendo viagens missionárias incríveis, ora ele está numa masmorra. E esse exercício desses altos e baixos, que também, às vezes, a gente não quer, sabe, olhar para isso. Quantas vezes a gente quer chegar na igreja e só ouvir: você vai ter abundância, tua vida vai ser só de aplausos, tua vida vai ser só de coisa boa. Não, amados, não é assim. E aí? Como que a gente faz? Como a gente responde quando não está legal? Hoje, muitos cristãos, eles buscam amadurecer nos dons. Eles sabem fazer a coisa acontecer e está na igreja e é usado e tal. Mas quantos realmente alcançaram a maturidade do contentamento? Porque se tem algo que faz e deve fazer parte da característica de quem nós somos, em maturidade, oh, meus amados, é no contentamento. Às vezes a gente é bom de cantar, às vezes a gente é bom de pregar, às vezes a gente é bom, mas quando o calo aperta, a gente esmurece, a gente murcha. Eu vou dizer uma coisa: quantas vezes eu tenho que lidar com jovens que estão frustrados porque eles não têm uma vida instagramável. Deus quer formar em nós aquilo que Paulo aprendeu, um coração estável, firmado na suficiência de Cristo. Essa é a busca de uma identidade nossa. Não significa que a gente é insensível, não significa que a gente não vai sentir, não significa que tem horas que é punk, entende? Eu não estou aqui te convocando a ser um super-homem, uma mulher maravilha, aonde tudo que acontece de ruim, você vai ser uma pessoa inabalável. Não é isso. Mas é saber e ter a maturidade de olhar para o Senhor em meio às circunstâncias adversas e falar: Senhor, eu confio em Ti. Pai, o que o Senhor quer me ensinar? Senhor, o Senhor não deixou de ser bom, o Senhor não deixou de estar no controle, mesmo em meio a essa situação que está muito difícil para mim. Sabe, Jesus, o nosso mestre, num momento de muita agonia, num momento de muita aflição, ele chegou ao Pai e falou: Senhor, afasta de mim esse cálice. Estava difícil para ele, mas ele disse em seguida: mas sobretudo, seja feita a tua vontade. Então, o contentamento, estar contente, ele revela muito aonde o nosso coração está em relação ao orgulho. Sabe? Porque o orgulho, ele é denunciado algumas vezes nas nossas vidas, porque assim,
O dinheiro no coração de muitas pessoas gera uma satisfação, uma alegria e um lugar e uma posição que a pessoa fala: uau, eu sou o cara, eu sou a pessoa, não é? E essa mesma pessoa ou uma outra pessoa, quando ela tem falta, quando ela não tem, ela se sente inferiorizada e ela se sente mal no meio de pessoas que têm. Isso revela um coração orgulhoso, porque o coração orgulhoso, ele define aquilo que a pessoa tem de valor, o valor da pessoa, a dignidade de uma pessoa a partir do que ela tem. E isso é uma raiz de orgulho. E quando a palavra diz para a gente: eu sei viver no pouco, eu sei viver no muito, eu sei passar necessidade, eu sei ter fartura, isso significa que o coração daquela pessoa não vai mudar nas circunstâncias que ela vai se encontrar. Então, quando a pessoa está muito mal, porque ela está sem grana, porque ela está se sentindo inferiorizada, ali tem uma raiz de orgulho. A gente não tem só raiz de orgulho quando a gente tem muito, mas a gente pode identificar uma raiz de orgulho quando a gente não tem. Porque se a gente está se sentindo inferior, é porque a nossa moeda de avaliação ali, o jeito que a gente mensura uma pessoa é através daquilo que ela tem. Então, se eu tenho um pouco, eu não valho nada. Então, eu não me sinto bem de estar naquele lugar. E a maturidade, o contentamento é falar assim: a minha identidade, o meu valor está naquele que é dono de todas as coisas. Senhor, se hoje o Senhor permitiu que eu estivesse nesse lugar, passando por essa situação, passando por esse perrengue, e você sabe, né, meus amados, que você não fez nenhuma besteira, porque também tem perrengue que a gente provoca. Tem perrengue que é resultado de inconsequências, de irresponsabilidade, de preguiça, que é natural. Agora, quando a gente faz a nossa parte, quando a gente é diligente naquilo que a gente tem que fazer, e a gente passa por algumas situações adversas, a gente tem que entender ali que o Senhor quer nos ensinar algo. E o nosso coração tem que estar confiante e firmados no Senhor. E aí a gente pode dizer assim: tudo posso naquele que me fortalece. Isso também não vai deixar com que a gente não arregace as mangas e vá à luta, não é? A gente não vai dizer isso e ficar lá de pernas por ar dizendo: tudo posso naquele que me fortalece. Me abanem aqui. Não é verdade? Sabe? A gente precisa entender que o que nos cabe, a gente vai atrás. A pedra que a gente tem que mover, o Senhor não vai mover por nós. Aquilo que nos cabe fazer, a gente tem que fazer. Mas mesmo fazendo a nossa parte, de vez em quando a gente se depara com situações que a gente fala: opa, como assim? E aí é um momento que a gente é desafiado a fechar os nossos olhos, abrir os nossos olhos da fé, contemplar o Senhor e dizer: Senhor, eu posso todas as coisas porque o Senhor está aqui comigo. O Senhor vai me fortalecer e eu vou passar por esse lugar, por esse vale. Porque a vida, meus amados, ela é assim. É de vales e de montes. É de vales e de montes. E o Senhor, nesse mês de gratidão, quer que a gente entenda que a nossa gratidão
está num Deus que tem nos fortalecido espiritualmente, que tem curado a nossa alma, que tem transformado a nossa casa, como a gente acabou de ver. Aonde o dinheiro, aonde pessoas, aonde conquistas, aonde que absolutamente nenhum sucesso humano é capaz de provocar aquilo que o Senhor tem provocado, mexido nas nossas vidas. Você olhar um casal sentado num sofá, amados, eu estava por detrás das câmeras, em lágrimas, ouvindo uma família conectada pelo amor e pelo poder do Evangelho. Um homem dizendo: agora eu sei o que é ser marido e ter uma relação de casado. Agora eu sei o que é ter uma relação pai e filho. Agora eu sei o que é dialogar, conversar, orar, sonhar. Uma mulher dizer: eu não reconheço mais ele hoje é tudo que eu sonhei. Ele é o pai que eu sempre sonhei ter para o meu filho. E eu te digo, quem é capaz de fazer isso, se não for o Deus que a gente serve? Se não for o Deus que a gente serve, um Deus que realmente está preocupado, sabe com o quê? Com aquilo que importa. Enquanto o mundo tenta nos distrair, enquanto o mundo tenta nos desanimar com aquilo que não é importante, o Senhor quer trabalhar nas nossas vidas com aquilo que importa. Com aquilo que importa. Porque no fim das contas o que importa é essa harmonia. No fim das contas o que importa é voltar para casa e viver num ambiente de amor, de alegria. Num ambiente onde o Espírito Santo tem liberdade, num ambiente onde as brigas já não acontecem mais, onde não tem mais xingamento, onde não tem mais palavrão, onde não tem mais ignorância, onde não tem mais vingança, onde não tem mais caras amarradas. Onde o Espírito Santo vem e começa, da pessoa mais simples, a pessoa mais culta, da pessoa mais letrada, a pessoa menos letrada, nada disso importa, porque quando o Senhor vem, Ele mexe, Ele transforma, Ele muda, Ele suaviza, Ele nos enche de esperança, de alegria, de amor, e quando vem o dia mau, a família está junta, na esperança de que o Senhor vai fazer. Vocês estão aqui? Nós somos esses. Nós somos esses. Nós somos convidados a ser esses. Que quando as pessoas lá fora que não têm o que nós temos, às vezes vai olhar para a gente num momento que os abalariam. E olha para a gente e fala assim: eu não estou entendendo como que você não está abalado diante dessa situação. E a oportunidade de você testemunhar e falar assim: é só por Deus. É porque eu sirvo a um Deus que me ensinou a olhar além das circunstâncias. Que me ensinou a confiar além do que os meus olhos estão vendo. Que me colocou num lugar de contentamento, onde eu já entendi que eu não preciso ficar correndo atrás do vento para trocar de carro todo ano, para vestir a roupa da moda toda vez que troca. Porque, amados, uma vez a cintura é alta, outra vez é baixa, a calça é larga, a calça é justa. Quando você compra todas as justas, volta a ser todas as largas. Aí você compra a larga, volta a ser todas as justas, e assim vai. Porque eles precisam ganhar dinheiro. E a gente é convencido de que hora a justa é bonita, de que hora a justa é feia, de que hora a larga é bonita, de que hora é feia. Aí tem a balão, a bag, que eu lembro lá nos anos 80, que era muito bonita. Aí chegou nos 90, meu Deus, coisa horrível calça bag. Agora todo mundo está de calça bag, todo mundo acha bonito.
E assim eles vão conseguindo nos convencer dessas loucuras. E a gente vai se deixando levar com isso e virando escravo de um sistema que precisa rodar, precisa gerar. Então ele tem que te convencer porque não tem muito o que inventar. Então vai e vem, vai e vem, vai e vem. Faz o seguinte, guarda, daqui a pouco vai voltar. Eu guardei, agora ela está usando todas dos anos 90, 80. Está tudo com ela. Então assim, meus amados, sabe? Vamos levar a vida mais leve. Vamos parar de ficar olhando para a grama do vizinho e achando sempre que a grama dele é mais verde. Eu não sei se você já não entendeu isso. Sempre de longe parece mais verde. Quando você chega perto, você consegue ver todos os buracos, todas as graminhas queimadas, igual a tua. Não tem dessas. E se for também mais verde, que bom para ele. Se a tua tiver uns buraquinhos, tá tudo bem. Sabe? A gente tem que aprender a estar contente, porque Jesus Cristo nos salvou. Ele nos libertou, verdadeiramente somos livres. Ele nos tirou do lamaçal, Ele nos tirou de um destino terrível e nos transportou para o reino da sua maravilhosa luz. Amados, a palavra de Deus diz que Ele está lá preparando ruas de ouro. Você já pensou nisso? As ruas que nós vamos andar na eternidade serão ruas de ouro. Imagina a casa, imagina o lugar, imagina tudo. A palavra de Deus diz, preste atenção, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Há um lugar, preste atenção no que eu vou dizer, que tudo isso vai ser saciado. Eu estava ouvindo, para encerrar, a equipe de louvor pode vir, a biografia de C.S. Lewis. E uma coisa que me chamou muita atenção foi a vez que ele pregou pela primeira vez, e a palavra que foi sobre o peso da glória. A primeira palavra dele. E dentro dessa mensagem, C.S. Lewis fala de uma saudade que pulsa dentro dele. Uma saudade de algo que ele ainda não conheceu, mas que está dentro dele. A única insatisfação, o único descontentamento que nós cristãos devemos carregar dentro da gente é uma saudade de um lugar do qual nós fomos destinados, que é o céu. É entender que um dia tudo vai ser completo. É canalizar essa insatisfação que às vezes tem dentro da gente nesse lugar, entendendo que a glória de Deus um dia vai ser completa nas nossas vidas. O dia que você se pegar, parece que está faltando alguma coisa, que o Espírito Santo possa te lembrar, está faltando sim, porque um dia a glória será completa. Você não precisa tentar procurar isso em lugares, você não precisa tentar procurar isso em coisas, você não precisa tentar procurar isso em relacionamentos, você não precisa tentar procurar isso em conquista, mas tem um lugar
na vida de todo crente, na vida de todo cristão que tem uma saudade, e essa saudade é do dia que nós estaremos num lugar que será completo, que será perfeito, porque nós somos feitos, nós somos criados, nós somos gerados para estarmos nesse lugar. A palavra de Deus diz que hoje a gente tem uma ideia como um espelho embaçado, mas um dia será de verdade, será real, será face a face, será glorioso. Então, que se a gente tem que carregar alguma insatisfação no nosso coração, que seja essa, somente essa. Se existe alguma falta que a gente tem que carregar, que seja essa, somente essa, a falta de um dia estar plenamente na presença de Deus. Você recebe isso? Você deseja chegar nesse lugar? Você deseja chegar nesse lugar de tamanha profundidade espiritual, aonde a única coisa que vai te gerar descontentamento é não estar plenamente na presença de Deus? Você deseja isso? Eu desejo demais. Eu quero muito chegar nesse lugar. Eu quero muito alcançar esse lugar, aonde, de fato, o que me aborrece nessa terra é que eu ainda não estou completamente como eu fui criado para ser e planejado, na presença do Deus Altíssimo, entendendo o peso da glória da presença dEle. Oh, Jesus, nos leva, Senhor, a esse lugar. Promove-nos, Senhor, a esse lugar. Nos leva, Senhor, a esse lugar. Se você anseia isso, eu quero convidar você a se colocar de pé. Eu quero convidar você a se colocar diante da presença do Senhor e pedindo: Senhor, me leva a esse lugar de maturidade espiritual. O contentamento gera generosidade e gratidão. Ele começa a palavra ali na carta, no versículo 1, falando sobre um perfume suave. Ele fala sobre um sacrifício aceitável e agradável a Deus. A falta de contentamento rouba essa generosidade, rouba esse lugar aonde a nossa vida, a nossa gratidão precisa subir como um perfume suave ao Senhor, dizendo: meu coração é tão grato pela tua obra, Jesus. Meu coração é tão grato, Senhor. Grandes são os teus feitos, Senhor. Que possamos entender que a nossa gratidão é a nossa generosidade, o nosso louvor, a nossa adoração, as nossas respostas para as circunstâncias podem ou não subir como um perfume ao Senhor. Eu escrevi assim: receba no teu espírito. Não faltará graça, não faltará força, não faltará direção, não faltará presença, não faltará cuidado. Confie, meu irmão, não faltará presença, não faltará cuidado, não faltará direção, não faltará presença, não faltará. Contentamento não é ter tudo que eu quero, mas é saber que em Cristo eu tenho tudo que eu preciso. É isso. Em Cristo nós temos tudo o que precisamos.
porque o Senhor é o meu pastor, porque o Senhor é o nosso pastor. Eu vou te dar de novo uma chance, porque o Senhor é o nosso pastor. Eu vou te dar de novo mais uma chance, porque o Senhor é o nosso pastor. E nada nos faltará, e nada nos faltará. Nele não nos falta nada. E eu preciso, amados, antes de nós irmos para esse momento tão marcante de batismo, tão lindo de batismo, é te fazer uma pergunta, você que está aqui hoje, você que de repente está nos visitando hoje, e você diz assim: eu quero Jesus na minha vida, eu preciso de Jesus, eu preciso ter esse encontro, eu preciso que os meus olhos espirituais abram, eu quero enxergar, eu quero valorizar aquilo que é importante, aquilo que é relevante, aquilo que é espiritual. Eu quero fazer uma oração. A palavra de Deus diz que quando a gente confessa Jesus diante dos homens, recebendo, acolhendo, Ele confessa o nosso nome diante de Deus Pai. Não é mais uma oração, não é mais um momento bonito, é a oração. Porque a palavra de Deus diz, o próprio Cristo diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém chega ao Pai se não for através de mim. Jesus é o caminho da gente se achegar a Deus Pai. Ele é o único caminho, não há outro caminho a não ser Cristo Jesus. E eu quero saber, tem alguém aqui nessa manhã que queira fazer uma oração entregando a sua vida para Jesus? Se tiver, levanta a tua mão. A gente está atrasado, é algo rápido, mas eu sinto no meu espírito que tem alguém aqui que queira fazer essa oração. Se é você, levanta a tua mão aonde você está. Tem alguém aqui? Amém, amém. Tem mais alguém que queira fazer uma oração entregando Jesus, convidando Jesus? Tem mais alguém? Eu vou convidar você que levantou a tua mão, vem aqui, eu quero orar por você. Vem aqui na frente, meu irmão. Amém, amém. Se tiver mais alguém presente aqui, a gente precisa ir para o batismo, mas eu preciso fazer essa oração. Mais alguém que queira fazer essa oração? Amém. Coloca a mão no teu coração. Repita assim comigo essa oração. Fala assim: Jesus, nessa manhã eu abro o meu coração e eu me entrego ao Senhor. Perdoa os meus pecados, me lava, me limpa, me purifica e segura, Jesus, nas minhas mãos e me conduz, porque hoje eu te confesso como Senhor e Salvador da minha vida. Vamos repetir de novo: Senhor Jesus. Digam de novo: Senhor Jesus, nessa manhã eu te peço, perdoa os meus pecados, me lava, me cura, me santifica, me liberta, abre o meu entendimento para que eu possa te ouvir, te sentir. Eu quero que o Senhor, a partir de hoje, se revele a mim como o meu Deus. Por isso eu te confesso como o meu único Senhor e Salvador. Mantenha os teus olhos fechados, eu quero orar por vocês. Senhor Jesus, eu quero orar por cada vida que está aqui, Senhor. Eu quero apresentá-las diante do Senhor, diante da tua bondade. Revela-te a elas, revela o teu amor, Senhor.
Revela a tua graça, a tua misericórdia, os teus desígnios e propósitos. Que nunca mais elas se sintam sozinhas, mas que elas possam sentir a tua presença, afagando, conduzindo, libertando, curando. Leva-as a esse pasto verdejantes que só o bom pastor tem, e o Senhor é este bom pastor. Em nome de Jesus, Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém e amém. Deus abençoe vocês. Que Deus abençoe vocês. Dê um abraço nessas amadas aqui. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus, glória a Deus. Feche os seus olhos, vamos fazer uma oração. Senhor, queremos avançar, queremos crescer, queremos amadurecer, queremos ser reconhecidos como um povo alegre e contente, como um povo confiante, um povo de fé, um povo, Senhor, que olha com otimismo, porque aquilo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso, é nossa herança, é nosso presente, é nosso destino, é a nossa vida, e nós te louvamos. Você pode adorar o Senhor, você pode aplaudir a esse Deus, você pode adorar esse Deus.